Bom dia, gente. Vamos só esperar o pessoal terminar de chegar, tá bom? Já vou compartilhar a tela aqui. Bom dia, Hugo. Ó, galera, faz igual o Hugo, já coloca o nome completo, por favor, tá? Oi, Brendo, Rafael Cuba, bom dia. Já coloque o nome completo lá, por favor, no chat. Bem, Hugo, em relação às notas, eu não vou poder liberar, não, tá? Quem libera essas notas é a coordenação, tá bom? Sim, em relação às notas, as notas foram boas, sim, Brendo. Em linha geral, sim. Teve algumas notas baixas também, né? Abaixo de 70. Mas não foi a sua maioria, não, tá bom? Vamos lá, então, galera. Vamos começar? Já são 8h02, né? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos falar sobre função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Dentro desse assunto, nós vamos comentar em relação ao vértice da parábola, que são as coordenadas do vértice, né? X e Y. O conjunto imagem, o intervalo crescimento ou decrescimento. E o valor mínimo e o valor máximo da função quadrática, tá? Eu dou uma pausa aqui porque tem gente entrando na sala, tá bom? Então, vamos lá. Vértices de uma parábola, né? As coordenadas de vértice. A gente sabe que a parábola ela pode ser assim ou pode ser o contrário, né? Então, para a construção do gráfico da função quadrática, né, ou aplicação, vamos ver adiante aí determinar alguns itens importantes em relação à coordenação, às coordenadas do vértice, tá? A função polinomial é mais um número elevado a 2 ou outro número elevado a 2. Breno, não. Não tem equação do segundo grau? Ax ao quadrado mais bx mais c. É em cima dessa lei de formação, tá? Em cima dessa lei de formação. Dentro, a gente está estudando a função quadrática, tá? E aí, existem várias particularidades, principalmente na construção do gráfico. Então, é isso que a gente está vendo. A gente está vendo pedacinho por pedacinho, tá? Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui um exemplo, olha. Y é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, eu tenho sempre uma equação. Essa equação aqui é uma função quadrática, por causa do 2 aqui, ó. Também é uma função polinomial do segundo grau, por causa desse grau 2 aqui, tá? Então, nessa figura aqui, a gente tem aqui, ó, que o A é maior que zero. Ou seja, quem é o A? É o que acompanha o x ao quadrado. Aqui eu tenho o número 1, e o 1 é maior que zero. Se o 1 é maior que zero, o gráfico sempre vai ficar assim, ó. Vai ser como se fosse um U, tá? Sempre, ok? Quem é meu x1 e quem é o x2?
Nesse caso aqui, o resultado é menos 1 e 3. Da onde eu tiro, como eu chego a esse valor, tá? Eles vão te dar, o exercício vai te dar a equação, que é essa equação aqui, por exemplo. Vocês vão resolver aí através do Bhaskara, onde eu gero 2 resultados, não é isso? E a gente fez o estudo do delta também, quando o delta é igual a zero, quando o delta é maior que zero, quando o delta é menor que zero, né? Quando o delta for igual a zero, eu tenho 2 raízes de valores idênticos. Lembram disso? Quando eu tenho delta maior que zero, eu tenho 2 resultados diferentes. E quando o delta é menor que zero, ele não vai existir, né? No caso, esse resultado aqui, se a gente fosse terminar de fazer, né, a expressão, não ia bater nessa linha do x aqui. Porque o resultado do Bhaskara, por exemplo, é, na verdade, informando quais são os pontos que o meu gráfico vai cortar o eixo das abscissas, ou seja, o eixo do x. Então, aqui, como eu tenho 2 respostas diferentes, é sinal que o delta foi maior que zero, tá? E aí gerou 2 informações, ó, x menos 1 e x é igual a 3. O resultado do x é justamente onde o gráfico vai cortar no eixo do x. E o que nós estamos estudando hoje é justamente o vértice da parábola. Esse V aqui, ó, tá em vermelhinho, tá vendo? Esse ponto mínimo aqui, né? Ou então o ponto máximo do nosso gráfico, tá? É isso que nós estamos estudando hoje. Esse tem que ser o nosso olhar na matéria de hoje. Opa, tem gente chegando. Então, aqui, para determinar as coordenadas de x, de v, aí a gente está falando desse ponto aqui, tá? Onde está aqui meu mouse. Para ter esse ponto aqui, eu tenho que ter x de v e y de v, do vértice. Então, a gente vai lembrar aqui, ó, que o eixo de simetria, tá vendo aqui, ó, o ponto mínimo, né? Então, é sinal que essa linha pontilhada aqui, se a gente olhar para este lado aqui, ó, do V ao 3, ele é simétrico do V ao menos 1, tá? O que é simetria? É como se fosse a mesma coisa. Se você se olhar no espelho, né, aquela linha do espelho, ela vai ser sua simetria, ela está apresentando seus mesmos traços, né? Se você traçar uma linha aqui no meio do corpo da gente, esse lado aqui, ele é simétrico ao outro lado, tá? Então, simetria é isso. Então, assim, os pontos menos 1 e 0 e 3 e 0 são equidistantes. O que é equidistante? Tem a mesma distância, tá? Bom dia, Thaís. Seja bem-vinda, viu? Tem a mesma distância. Então, ele está dizendo que desse ponto aqui, ó, menos 1 e 0 tem a mesma distância de 3 com 0, tá? São equidistantes em relação a quem? Em relação ao ponto V, que é o ponto do vértice. Que é esse... Opa, tem mais gente chegando. É esse ponto aqui, ó, x de V. Então, x de V, ele tem desse ponto aqui até 3 e daqui até menos 1, eu tenho a mesma distância, tá? É isso que ele está dizendo. Nós temos aqui uma figura 2. Nessa figura 2, ó, se a gente, nesse ponto, tá vendo aqui essa reta pontilhada aqui? Se a gente preencher ela, se a gente traçar uma reta, a gente consegue perceber o eixo de simetria. Olha aqui, ó. Se vocês pegarem a régua agora e colocar aqui, vocês vão ver que eles são simétricos, tá?
Thaís, eu ainda não fui notificada, tá? Oficialmente. Então, eu vou esperar aí o que a Suzana vai decidir, mas você deve fazer a segunda chamada, tá? Então, aqui, portanto, podemos ter V de x calculando a média aritmética das abscissas menos 1 e 3 dos pontos, né? Então, nós temos aqui, ó, V de x é igual a menos 1 mais 3 dividido por 2. Isso aqui, gente, é uma média, como ele acabou de dizer, tá? Então, ó, quem é menos 1? Deixa eu voltar aqui no gráfico, aqui, ó. Menos 1 é esse ponto aqui. Ele pegou menos 1 mais 3 e dividiu por 2. Ele tirou uma média, tá? E aí eu encontro, tem mais gente chegando. Subtraindo aqui, vai dar 2 positivo. Repetir a parte de baixo, que é 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, x de v é igual a 1. Substituindo x de v por 1 na lei de formação, calculamos y de v. Da onde que ele está dizendo? O que é isso aqui que ele está dizendo? Vou voltar aqui no gráfico de novo, para vocês poderem visualizar. Ele está dizendo, a gente está tentando encontrar, ó, esses pontos aqui, essa coordenada, tá? Então, eu vou pegar a minha lei de formação. Quem seria a minha lei de formação? Minha lei de formação é essa equação aqui, tá? Y é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Essa é a lei de formação, tá? Se eu já encontrei aqui, através da média, né? O meu x de v, que é igual a 1, eu venho lá na minha lei de formação e vou substituir, né? Então, eu tenho y de v é igual a x de v ao quadrado menos 2x de v menos 3. Quanto vale x de v? X de v vale 1. Então, onde eu tenho x de v, eu vou substituir pelo número 1, tá? E aí, fazendo toda uma conta aqui aritmética, né, a gente encontra o resultado de y de v, que é igual a menos 4. Então, eu já tenho as coordenadas relacionadas àquele ponto lá, tá? Aonde o meu x é 1 e o meu y é menos 4, tá bom? Uma outra forma de fazer, isso aqui é uma maneira. Uma outra forma de fazer é simplesmente aplicar nessa fórmula aqui, ó. V de x é igual a menos b dividido por 2a e... Aí você tem que fazer duas, né? Porque um é para x e o outro é para y. É uma coordenada. E y de v é igual a menos delta dividido por 2a, tá? Se você substituir também os valores da lei de formação inicial lá por esses valores, vocês vão encontrar o mesmo resultado. Então, observação aqui. Se a função quadrática tem um único zero, o gráfico de interseção é o eixo x, um ponto, em que, evidentemente, será o vértice x, né? E está dizendo quando meu delta, né? Quando a gente fizer o delta lá, resolver a equação, aonde o delta foi igual a zero. Então, o ponto de interseção vai ser o único ponto lá, tá? Se a função quadrática não tem zeros, a quadrática não tem interseção ao eixo do x, ou seja, se o delta for menor que zero, tá? Se o delta for menor que zero, ele não vai... Mosquitinho chato. Ele não vai cruzar aquele eixo das abscissas, como a gente comentou no início da aula. No entanto, mesmo nesse caso, continuam valendo as fórmulas que determinam as coordenadas do vértice da parábola. Então, por mais que eu não encontre o delta, né? Que delta vai dar um número negativo. Aí a gente não para quando dá um número negativo. O número negativo é um número menor que zero. Então, a gente fala que aquele problema lá não tem solução, a resolução da equação. Mas, graficamente, eu tenho como fazer, tá? É isso que ele está dizendo aqui. Então, a demonstração desse caso pode ser feita tomando os dois pontos da parábola que seja equidistante ao eixo de simetria. Então, a parte do gráfico a gente consegue construir, mas a resolução, a parte algébrica, não, tá? Conjunto imagem e intervalo de crescimento ou decrescimento.
crescimento do menor para o maior, decrescimento do maior para o menor, tá? Então, com base nas coordenadas do vértice da parábola, podemos determinar o conjunto imagem da função quadrática associada a essa parábola e também os intervalos da função, se ela cresce ou decresce. Então, olha só, nós temos aqui A maior que zero. Se o A é maior que zero, a minha concavidade vai ficar desta forma aqui, vai ser como se fosse um U, né? Então, vamos entender aqui. Então, aqui eu tenho X e Y, tá? O eixo X é o eixo das abscissas e o eixo Y, o eixo das ordenadas. Todos esses nomes vocês têm que se familiarizar, gente. São termos matemáticos, tá? E aí, nesse eixo aqui de X, nós temos as marcações relacionadas ao eixo X, que representam o meu domínio, ok? No eixo das ordenadas, que é o eixo Y, eu tenho as marcações de Y, aonde essas marcações de Y refere-se à minha imagem. Então, esse tipo de coisa tem que estar claro na mente de vocês, tá? Aí, tracei lá a minha parábola. A gente sabe que o vértice da minha parábola, no caso aqui, ó, esse ponto aqui, eu tenho um eixo, e esse eixo se chama eixo de simetria. O que quer dizer esse eixo de simetria? Quer dizer que desse ponto aqui, né, do V até essa marcação aqui em X, e do V até essa outra marcação em X aqui, ele tem a mesma distância, tá? Se eu pegar essa parábola aí, né, aonde está o eixo de simetria, e dobrar, ela vai bater, essas pontas, elas vão bater certinho uma na outra, tá? Então, aqui eu tenho a minha imagem, ó. A imagem dessa função aqui vai ser, a imagem está relacionada ao Y. Então, o Y pertence aos reais. Quem são os reais? São todos os números que vocês conhecem, tá? Tal que o Y é maior, igual que o YV. Esse YV é relacionado ao meu vértice, tá? E quando eu tenho essa parábola assim, né? Formato de um U, eu tenho uma parábola o quê? Decrescente, tá? Então, meu F, ele é crescente quando o meu X pertence aos reais, aonde o X for maior ou igual a X de V. E quando ele é decrescente, né? Quando o meu X pertence aos reais, aonde o meu valor de X for menor ou igual a X de V. Então, a gente vai definir quando o conjunto imagem, né? Eu vou falar da imagem em si, que está relacionada ao Y, e vou falar também se ele vai ser crescente ou decrescente. E toda parábola vai ter esses dois pontos, crescente e decrescente, porque um momento ele vai decrescer e outro momento ele vai crescer, tá? Ou então ele vai crescer e aí vai chegar num determinado momento, ele vai decrescer, tá bom? Então, quando o A for menor que zero, a análise vai ser a mesma coisa. Eu tenho o meu eixo do X, eu tenho o meu eixo do Y aqui. Em relação à minha imagem, o meu Y, né? Porque a imagem está relacionada ao Y, pertence aos reais, aonde o Y é menor ou igual a Y de V. E quando ele é crescente, né? Olha essa parte aqui, ó. Quando ele é crescente? Quando o meu X pertence aos reais, tal que X é menor que X de V, que é esse ponto aqui. Então, daqui, né? Ele vai crescendo, 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 crescendo. Ele cresce até aqui, até o ponto quando esse valor aqui for igual.
E ele começa a decrescer a partir desse ponto, tá? Então, a escrita está aqui. Tá bom? Tranquilo, gente? Isso? Acredito que sim, né? Em relação ao valor mínimo e o valor máximo de uma função. Pelos esboços dos gráficos das funções quadráticas, podemos perceber que, dependendo da posição da parábola, ou seja, a cavidade para cima ou para baixo, a função f tem um valor mínimo ou valor máximo, tá? Que corresponde à ordenada do vértice. Então, o valor mínimo e o valor máximo, né? O valor máximo para cima e o valor mínimo vai depender aí, ó, corresponde à ordenada do vértice. Então, tem a ver com o y, tá? Então, quando o A ele for maior que zero, gente, esse A aqui é da lei de formação. Qual é a lei de formação? F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Esse A que ele está dizendo aqui a todo momento é aquele A que acompanha x ao quadrado, tá? Então, quando aquele valor for maior que zero, a gente tem 3 situações possíveis. Então, vamos ver. Olha aqui, ó. Eu tenho essa situação aqui. Primeiro, quando A é o maior que zero, vai ser carinha feliz, né? A gente fala que é carinha feliz. Vou até desenhar aqui para vocês, ó. Quando A for maior que zero, então eu tenho carinha feliz. Não parece uma carinha? Quando A for menor que zero, eita, eu tenho carinha triste, tá? Então, uma forma de vocês gravarem aí. Quando a cavidade é para baixo e quando é para cima, e vice-versa, tá bom? Então, vamos voltar para cá. Então, olha só. Então, quando ele for maior que zero, eu tenho a situação. Ele passa... Essas 3 situações aqui têm a ver com delta, tá? Quando o delta for maior que zero, quando o delta for igual a zero e quando o delta for menor que zero. Quando o delta for maior que zero, eu vou ter como resposta 2 itens, né? 2 respostas diferentes. Eu vou ter 2 pontos que vão passar pelo x. É o que acontece aqui nesse primeiro gráfico. Aqui, esse gráfico aqui, ele corta tanto aqui, nesse ponto aqui, que eu posso chamar de x1, quanto desse outro lado aqui. Eu vou chamar de x2, tá? Eu tenho a situação também onde o meu gráfico, né, a parte do gráfico delta, é igual a zero. Se o delta é igual a zero, ele vai tocar, ele vai tangenciar, né, a minha linha, o eixo lá das abscissas. Então, ele vai tocar em um único ponto. Isso quer dizer que eu vou ter 2 respostas, né, iguais, quando a gente resolve a equação do segundo grau. E a terceira situação é quando o delta for menor que zero, tá? Lembra que eu falei para vocês? Algebricamente, eu não tenho como concluir, porque vai ter um momento lá que vai ser raiz de delta, não é isso? A fórmula é menos b mais ou menos raiz de delta. Quando o meu delta for negativo, eu vou substituir e colocar o valor lá dentro da raiz. Então, por exemplo, se der um valor de menos 2, raiz de menos 2 não existe no número dos reais. Então, eu paro ali e falo que não existe solução. Não é isso que a gente vem fazendo ao resolver a equação? Então, nessa situação, o delta é menor que zero. Se ele é menor que zero, algebricamente eu não tenho como resolver. Mas, graficamente, eu tenho como representar isso. É o que está acontecendo aqui, tá? Então, aqui, ó, quando o meu A for maior que zero, né, e o meu delta for menor que zero, a minha representação vai ser assim. Ele não vai tocar no eixo das abscissas, tá? Então, portanto, aqui, o V, que é esse ponto aqui, tá? Ele precisa de 2 itens, né? Que é o V de X e o Y de V de X. V de X não, perdão. X de V e Y de V, porque refere-se ao ponto do vértice, tá? E aqui, todas as situações aqui é o ponto mínimo, tá bom?
da função. E a representação, como chegou nesse cálculo aqui do ponto mínimo, né? V de Y, Y de V é igual a menos delta dividido a 4A. É chamado pelo ponto mínimo, tá? Da função. E ocorre quando x é igual a x de V é igual a menos B dividido por 2A. Então, tá aí mais algumas fórmulas para vocês guardarem no coraçãozinho de vocês, tá? Agora, quando o A for menor que zero, eu também tenho 3 situações, né? Essas 3 situações estão linkadas com quem? Com o nosso delta, tá? Quando ele for maior ou igual a zero, quando ele for igual a zero e quando ele for menor que zero. Então, quando ele for maior que zero, olha aqui, ó. O gráfico vai ficar assim. Aqui quando ele for igual a zero e aqui quando ele não for menor que zero, né? Quando ele for menor que zero vai ficar assim, tá? Aqui, a cavidade aqui, ela é diferente, né? Então, quando o A for menor que zero, vai ser o ponto máximo, tá? É como se eu chutasse uma bola, por exemplo. Arremessasse uma bola para fazer cesta, por exemplo, né? São exemplos que possam representar essa situação. Então, aqui as fórmulas são as mesmas, para saber o valor máximo, tá? Menos delta dividido por 4A e menos B dividido por 2A, tá? Aqui trouxe alguns exercícios resolvidos para vocês terem uma noção de como fazer. Então, aqui ele pede para determinar as coordenadas do vértice V da parábola, que representa pela função f de x é igual a menos 5x ao quadrado mais 3x menos 1. Então, essa é a lei de formação. E aí a gente começa a trabalhar, tá? Então, o que ele fez? Ele encontrou delta, né? Eu sei quem é o valor de A, quem é o valor de B, quem é o valor de C. Então, delta, quem é delta? B ao quadrado menos 4, né? B ao quadrado menos 4A, AC. Não é isso a fórmula? Então, ele substituiu aqui e encontrou o valor. Aí ele pegou e colocou nas outras fórmulas que a gente acabou de ver. Para x de V, que ele quer saber quem é o vértice, aquele ponto, né? Aquele ponto mais alto, aquele ponto, o ponto máximo ou o ponto mínimo. Ele quer saber aquele ponto, tá? E aí, tanto para um quanto o outro, a gente usa a mesma fórmula. Então, para x vai ser menos b dividido por 2a. E o y vai ser menos delta dividido por 4a. Substitui tudo e acha os valores. Então, aqui, as minhas coordenadas, se for fazer um gráfico, né, relacionado a essa lei de formação, eu vou ter 3 décimos menos 11 vinteavos, tá? Esse 3 décimos representando o x e menos 11 vinteavos representando o y. E a junção desses pontos, eu vou ter a interseção. E essa interseção vai ser justamente o vértice dessa parábola, tá? No exercício número 2 aqui, ó, determinar o conjunto imagem em função. Então, aqui ele quer saber quem é o conjunto imagem. Então, eu tenho que saber aqui novamente. Então, a lei de formação aqui é o f de x mais x ao quadrado menos 3x mais 2, né? Aonde delta é b ao quadrado menos 4ac. Substitui, encontra o valor. Então, observe que deu 1. Então, na situação de delta, naquelas 3 situações que eu falei para vocês, né? Delta maior que zero, delta igual a zero, delta menor que zero. A gente tem o delta maior que zero, porque o 1 é maior que zero. Então, eu vou ter 2 zeros reais, né? Então, eu tenho aqui, ó, coloco também naquelas formas que a gente aprendeu hoje, substitui, acho o ponto. E aí, eu tenho que saber aqui, ó, o A é maior que zero, de f de x tem cavidade para cima. Por quê? Porque o A, ele é maior que zero. O A aqui vale 1, tá? Então, a minha resposta vai ficar f de x maior ou igual a menos 1/4
Para todo x pertence a R. A imagem, né, que é a parte dos eixos das ordenadas, aquela parte que está em pé, vai ser y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a menos 1/4. Beleza? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Os exercícios estão aqui, tá? Anotem. Agora eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram aqui no chat, tá? Que é relacionada à prova. Bem, a Thaís disse que não conseguiu fazer a avaliação. Já assinou a coordenação, beleza, esse é o processo mesmo. Só que a coordenação ainda não me sinalizou. Então, eu não sei data, não sei nada. Só sei o seguinte, Thaís, é a mesma matéria. Então, estuda, tá bom? Falando em prova, como foi a turma? Eu já expliquei isso aqui, Rafael, você chegou depois. Em relação às notas, vocês sabem que eu não falo quais são as notas de cada um, mas eu posso dizer como foi a turma. A turma foi bem, tá? Houve algumas notas baixas, menor que 70, e houve algumas notas até gabarito, até tem gente que tirou até 100, que foi a pontuação máxima, tá? O que mais que vocês botaram aqui? Professora, os outros professores já autorizaram de dar nota. Olha só, procedimento da escola não é liberar nota, então eu não vou liberar nota, tá? Se a Suzana passar a mensagem para mim agora, falando libera as notas, eu vou liberar as notas, tá? Não é procedimento da escola de não liberar as notas, então não vou liberar. Então nem insistam nisso, tá bom? Galerinha, alguma dúvida em relação à matéria de hoje, né? Quem não fez a prova, sinalize a Suzana. Teve alguns alunos que não fizeram, como a Thaís já justificou aqui, já notificou a coordenação, procedeu corretamente, tá? Os exercícios estão aí, na quarta-feira nós vamos corrigir, então façam os exercícios. É muito importante vocês treinarem, tá? Há uma chance muito grande para que na nossa próxima avaliação cair função quadrática. E aí a gente vai cair tudo. A gente está estudando pedacinho por pedacinho, tá? Mas na prática mesmo, na avaliação, vai ser tudo, tá? Maria Júlia, teve professor que falou nota, sim. Ok, tem professor que fala, mas assim, eu não vou falar. Vocês sabem que eu não falo, entendeu? Eu não recebo autorização para falar sobre nota. O que eu posso dizer é como foi a turma, né? E a turma, em linha geral, foi bem, tá bom? Beleza, galera? Dúvidas? Não? A Jean tá falando aqui que prefere que não fale mesmo. Tá bom, Jean. Não vou falar. Quem ainda não colocou o nome, coloque o nome no chat, então, tá bom? Vou finalizar nossos encontros de hoje. Vou finalizar nosso encontro de hoje. Quarta-feira a gente se encontra, tá? E aí eu espero que todos tenham feito o exercício, tragam dúvidas, tá? Porque é em cima das dúvidas é que a gente aprende, né? É em cima do erro que a gente aprende. Então é importante vocês fazerem um exercício, tá bom? Vocês sabem que qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. A gente está aqui para trabalhar juntos, tá? Isso é importante, tá sempre frisando isso para vocês. Galerinha, então, já que vocês não têm nada a colocar, nenhuma pergunta, né? Eu vou estar encerrando o nosso encontro por hoje, tá? Nos vemos quarta-feira, então, tá bom? Um beijo para todos, um ótimo dia e até quarta, tá?